Querido Deus, muito obrigada por essa manhã de sábado, por esse dia em que estamos aqui reunidos, né, como pessoas, para aprender mais o que o Senhor tem no tempo em que nós vivemos. Eu peço que o Senhor possa se fazer presente aqui em nosso meio, que seja um estudo claro e que também seja de proveito em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Ah, então, hoje, a câmera, desculpa, agora sim. Hoje nós iremos conversar um pouco a respeito, né, do termo maternalismo e também como o maternalismo ele tem a ver com a psicanálise. E por que eu quis compreender um pouco mais a respeito sobre o maternalismo? É que eu faço parte do grupo de WhatsApp da Folha de São Paulo, que é voltado, né, para as mulheres. É, e dentro desse grupo tem também subgrupos divididos em assuntos sobre política, carreira, autocuidado e cultura. E nós estamos lendo em conjunto o livro de uma psicanalista chamada Vera Iaconelli, que o título é Manifesto Antimaternalista. Eu vou mostrar para vocês a capa do livro da Vera Iaconelli e eu gostaria de esclarecer para que vocês não se sintam assustados, porque apesar do nome antimaternalista, não é contra a maternidade. E sim, a Vera, né, nós também, como movimento, não somos contra a maternidade, mas o que a Vera tenta mostrar, né, manifestar através do livro dela, é as contradições desse termo psicanalítico que surge, né, que chega ao seu auge no final do século XIX e o século XX, onde reitera e a sociedade justifica o lugar, né, o papel das mulheres na sociedade, que seria o de serem mães e donas de casa não remuneradas, tá bom? Então, eu gostaria que nós entendêssemos um pouco mais o contexto da época em que o maternalismo ele se estabeleceu. É, o discurso maternalista ele surge nos finais dos anos 1800 para os anos 1900, ou seja, século XIX, século XX. Mas antes disso, nós vamos dar um passo para trás e entender sobre o contexto que antecede o período do maternalismo. Nós estamos falando um pouco a respeito de países europeus, é, né, enfim, e de outros continentes também, em que predominava é, o sistema político, social e hierárquico era o feudalismo. Eu não sei se vocês se lembram, mas geralmente o feudalismo, né, para representar isso, existe uma pirâmide é, onde as três maiores classes de pessoas eram representadas ali. Então, quando a gente começa de baixo para cima, nós temos a maior parte composta pelos camponeses e os servos, a parte do meio, né, que é uma parte um pouco maior, seria a nobreza, que era composto pelos senhores feudais, e nós também temos no topo, que é a minoria, é, o clero, né, que era composto principalmente pela a Igreja Católica.
Até aí está tudo bem? Acredito que sim. Eu gostaria de falar um pouco dentro da maioria camponesa, que era, né, a maior parte da população na época, em que os homens, eles eram os chefes de suas famílias, né? Eles eram os representantes também diante dos senhores feudais e a sociedade entre si. É, Afinal, as mulheres, ao longo de toda a história, elas sempre foram subalternadas, não é mesmo? É, mas assim como os homens, as mulheres, elas trabalhavam é, nessas terras dos senhores feudais. E as crianças também. Era uma época em que não existia ainda a ideia de infância separada da vida adulta, né? Então, todos trabalhavam e tentavam sobreviver sem ter a distinção de trabalho que vai haver quando chega a modernidade, que o trabalho agora ele vai ser é, dividido com base no sexo. E isso acontece com a chegada da modernidade, que é, né, com a chegada do capitalismo. É, então, com a chegada do capitalismo na Europa, o poder público ele vai definir uma nova forma de organização e de relações de trabalho. E com isso, a nobreza, né, que é a classe é, que está no meio da pirâmide, eles vão também se estruturar de uma nova forma. É, Basicamente, a divisão consiste em dividir o trabalho com base no sexo. Os homens, eles ocupariam os cargos públicos, seriam os provedores financeiros e fariam o trabalho remunerado. Já as mulheres ocupariam o espaço privado, né, que seria as casas, sendo únicas responsáveis pelas filhas e filhos e também por seus lares e maridos, e o trabalho doméstico vai passar a ser considerado um ato de amor pelo bem da pátria e pelo bem do Estado. O trabalho doméstico passa a ser ainda mais inviabilizado. É, e agora vamos falar dois motivos, né, dois contextos que levaram a essa divisão. E a Vera e a Conelli, ela vai é, tratar um pouco mais a fundo sobre isso. De certa forma, né, o poder público, ele precisava convencer as mulheres a abrirem mão de suas vidas para serem valorizadas como mães e donas de casa. E, e o primeiro, né, motivo que uma filósofa francesa que se chama Elisabeth Badinter, ela começa o livro dela que se chama Um Amor Conquistado, o mito do amor materno. Ela cita uma constatação de um tenente de polícia chamado Pierre Lenoir, onde no ano de 1780, no século XVIII, das 21 mil crianças nascidas em Paris, 1.000 foram amamentadas pela mãe, 1.000 foram amamentadas por amas de leite e as outras 19.000 foram entregues a profissionais para serem criadas em um domicílio mais ou menos próximo de suas famílias, para serem criadas por amas mercenárias nas periferias de Paris.
elas cuidavam, né, as amas mercenárias, elas cuidavam como uma forma delas conseguirem algum sustento para elas também. É, foi uma época em que a criação, né, de crianças era com muita vulnerabilidade, um contexto insalubre e também violento. Então, as crianças, quando chegavam em um período em que elas podiam retornar para suas casas, muitas voltavam doentes, traumatizadas, outras não voltavam mais para suas casas. E essas condições também contribuíam para que as crianças que sobrevivessem, né, que se tornariam jovens, elas entrassem para a vida dos crimes, né, da ilegalidade. Então, os problemas decorrentes dessa situação recaía sobre toda a sociedade, né, de uma forma em geral, que tinha que lidar, né, com as pessoas rejeitadas, com órfãos, com doentes, pessoas descapacitadas, é, e pessoas também que estariam seguindo para a ilegalidade. Então, com pensamentos também capitalistas, né, de obter lucros, e já que o poder público só estava tendo gastos, é, um, o poder público ele começa a precisar a pensar em como reintegrar essas pessoas na sociedade e também pensar em como as próximas gerações poderiam, né, não passar pelo mesmo. Então, eles começam a pensar e estudar em muitas possibilidades e chega-se à conclusão de que as crianças, elas não podem ser criadas apenas sendo supridas de suas necessidades orgânicas, né? Por exemplo, com a alimentação. Elas precisam de atenção particular e afetiva investidas. Então, o mais fácil, né, para resolver isso seria deixar as crianças com as mães. Enquanto isso, os homens seguiriam suas vidas no espaço público. E uma observação que eu gostaria de fazer aqui é que a maternidade nessa época não era como é hoje. Essas 2.000 crianças, né, que foram amamentadas por suas mães e amas de leite, elas já tinham sido selecionadas, né, elas tinham um destino que seriam, né, as próximas esposas e mães da sociedade, seriam as próximas pessoas que iriam ocupar os cargos públicos futuramente, seriam as pessoas que teriam o preparo para levar o sobrenome de uma família adiante e os negócios também. É, e as outras, né, que eram as maiorias, eles tinham que tentar sobreviver de uma outra forma. É, então, a missão para as mulheres se torna, então, criar cidadãos para o bem da pátria. Fazendo isso, o poder público ele buscava dar conta de um problema que era de um nível coletivo, né, sendo coletivo no ambiente privado, sendo responsabilidade unicamente das mulheres. É, e é nesse período também que a ciência ela vai começar a usar o termo instinto materno. É, quando a gente fala sobre isso, eu não quero aqui dizer que o amor, né, que uma mãe tem por uma filha ou por um filho não existe. Existe sim, mas a forma como é definido o instinto materno nessa época é uma ideia moralizada e ideológica
associados ao afeto, supondo que ele não era algo circunstancial, mas que era algo garantido e intrínseco da natureza feminina. É, então, nós vamos ter a junção dos apelos humanitários, né, que é pelo bem dos pequenos, os estéticos, né, a beleza da maternidade, e religiosos, a mãe piedosa, nas justificativas científicas. Um, o segundo motivo também é que nesse período, né, nesse contexto, não existia controle de natalidade. E com a chegada da Revolução Industrial, né, que começa no século XIX, a principal mão de obra da era industrial eram mulheres e crianças, por serem uma mão de obra mais barata do que os dos homens. E como a matéria principal da primeira era industrial era o carvão, dentro das minas era mais fácil colocar as crianças, pois elas alcançavam lugares que adultos não conseguiriam alcançar. Eles tinham, né, uma carga horária de trabalho muito exaustiva. É, né, nessa época, os trabalhadores eram muito pobres, apesar de trabalharem muito, continuavam sendo muito pobres, e eles sofriam muito com desnutrição, e também muitos deles acabavam desenvolvendo problemas de saúde, né, nas minas, no trabalho, e houve uma época nesse período em que as crianças morriam antes mesmo de chegar na vida adulta. É, então, e ao mesmo tempo, as mulheres, né, elas agora tinham esse compromisso de, né, trabalharem em suas casas, cuidarem de seus filhos, mas ao mesmo tempo elas trabalhavam também para serem remuneradas, porque, né, como que elas iam sobreviver? Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas é, as mulheres brancas de classe média, elas começaram a se compadecer dessa situação das crianças e, ao mesmo tempo, das mulheres pobres, né, que tinham a obrigação agora de cuidar dos seus filhos e também estavam lá trabalhando nesses lugares, sejam nas fábricas ou nas minas, né, na casa de outras pessoas da burguesia. É, e as mulheres de classe média, elas começam a fazer campanhas buscando também o apoio do Estado, é, por melhores condições sociais, pelo bem-estar das mulheres e as crianças. Então, foi uma luta maternalista em prol do bem-estar da maternidade na época. Mas o poder público, ele vai levar isso para um outro lado, né? Para um outro caminho, porque ele vai entender que a ideia, né, que o cuidado e a responsabilidade com as crianças e das próximas gerações continuam sendo inteiramente e exclusivamente das mulheres, mas que agora eles poderiam dar uma ajudinha para que elas pudessem fazer a obrigação que é delas. E nesse período, né, em que a maternidade era vista como um ato de amor e provaria o valor de uma mulher em muitos casos, é, mesmo assim,
a Vera Iaconelli, ela vai trazer uma expressão no livro dela que seria a mulher e mãe padrão ouro, né? Que nem todas as mulheres não bastava apenas ser mães. Você teria que estar em uma categoria, né, considerada o ideal pela sociedade, é, que seria, né, uma mulher cisgênero, heterossexual, casada, com recursos financeiros, adulta, branca. Então, toda e qualquer situação que não se encaixe nesses requisitos racistas, misóginos e hierárquicos não tem o mesmo valor, reconhecimento e importância que uma mulher padrão ouro teria. E eu acredito que o padrão, né, que esse padrão funcionou muito pouco ou somente para poucas mulheres, porque apesar né, de que havia realmente esse ideal, o contexto em que as mulheres viviam era totalmente diferente. Hum, por exemplo, a maior parte, né, da população vivia em uma situação de pobreza e muitas vezes não dava para sobreviver, mesmo que você fosse casada e tivesse um marido, né? Às vezes o marido não ganhava o suficiente. Então, é, um outro contexto, nem sempre os homens eles assumiam um relacionamento com as mulheres. É, a mulher, eu vou falar um pouco do contexto da mulher negra, né, que ela sempre teve o corpo muito sexualizado. Então, muitas vezes o homem branco, né, ele utilizava do poder que ele achava que tinha e quantas, né, concepções indesejadas houveram e o homem branco não tinha a responsabilidade nenhuma, né, de assumir a paternidade com elas. Enfim, então o que que as mulheres iriam fazer? Então eu acredito que esse padrão, né, que começa a falar que as mulheres seriam somente donas de casa, na verdade não é verdade. As mulheres sempre trabalharam, né? Mas agora o que que a gente precisa ver é o que é realmente trabalho e o que não é, porque o trabalho doméstico passa a ser um ato de amor, não é considerado assim tão trabalho, e o que é realmente trabalho é quando você sai de casa todos os dias, vai para uma empresa e é remunerado. É, então, vocês conseguiram entender sobre o que seria o maternalismo? Gostaria que alguém me dissesse, por favor. Bom, eu Ai, acho sim, eu acho que eu não peguei desde o início, mas eu diria que tem a ver com essa imposição, pelo que tu contou ali da história, né, da França e tal, de primeiro identificação da criação de filhos muitas vezes como um problema e aí procura-se uma solução e a solução é determinar que as mulheres vão ser as responsáveis disso, colocar um monte de papéis, um monte de responsabilidades, um monte de ideais em cima disso e o peso quase que exclusivo em cima dela, e como se fosse sua missão, tem a ver às vezes com papel de gênero, mas é interpretado como se fosse algo até intrínseco, né, e natural da mulher pela nossa socialização, que ela seja responsável por maternar, por cuidar, por nutrir, né, uma criança. sim, exatamente. É isso mesmo. Né, é uma luta que considera que, né, o poder público ou as pessoas têm que dar uma ajudinha
para que as mulheres possam fazer aquilo que é a responsabilidade e obrigação delas, né? Somente delas. E então, como eu acredito que vocês conseguiram compreender, eu gostaria de passar por uma outra parte, que seria agora a respeito da psicanálise. É, né, que a psicanálise ela tem uma forte ligação nessa época com o maternalismo. E então, basicamente, a psicanálise é um campo clínico de investigação da psique humana, né, que seria alma, ego, mente, espírito. E a psicanálise, ela foi fundada no final do século XIX por Sigmund Freud. É, o Freud, ele nasceu no ano de 1856 e ele viveu até 1939. Então, ele vive, né, o final do século XIX e o início do século XX. Ele foi um médico neurologista e ele é psicanalista, né? Ele é conhecido como o pai da psicanálise. O Freud, ele iniciou os estudos dele pela utilização da técnica da hipnose no tratamento de pacientes diagnosticados na época com histeria. Ah, ele elaborou a hipótese de que a histeria era de ordem psicológica e não orgânica. O método de tratamento consistia na cura pela fala, e após vários casos clínicos, o Freud chega à conclusão de que as memórias ocultas ou reprimidas, nas quais se baseavam os sintomas de histeria, eram sempre de ordem sexual. Então, o Freud, ele passa a estudar a respeito da sexualidade humana. Ele chega a um conceito de que o ser humano possui uma energia aproveitável para os instintos de vida, né, que recebe o nome de libido. E, né, de acordo com ele, libido apresenta mobilidade e facilidade de alternar uma área de atenção para outra, e por isso ele vai desenvolver estudos em relação ao desenvolvimento sexual desde a infância até a fase adulta, porque ele acredita que né, a fase do desenvolvimento sexual ocorre em diversas fases, e em cada uma a libido, né, vai estar em um lugar diferente. Então, eu gostaria que nós falássemos um pouquinho sobre as 5 fases do desenvolvimento sexual que ocorre na vida de uma pessoa. E então seria a fase oral, a fase anal, a fase fálica, fase latente e fase genital. A fase oral, ela começa desde o nascimento até os 18 meses de idade, e é o período em que a boca da criança é o foco de prazer, né? Ele vai defender isso quando a criança sente prazer ao se amamentar nos seios da mãe, ela explora e conhece, né, o mundo ao redor dela, colocando objetos na boca. A fase anal seria de 1 a 3 anos, quando as crianças vão ser estimuladas a ter o controle sobre suas necessidades fisiológicas. A fase fálica seria de 3 a 6 anos, onde haveria um interesse sexual maior, que faria com que a criança se sentisse fisicamente atraída ao seu genitor do sexo oposto.
isso ocorre de forma inconsciente. É, nos meninos, isso vai receber o nome de complexo de Édipo, né, que é o conjunto de desejos amorosos e hostil que o menino experimenta em relação à mãe, mas o que limita é a figura do pai. Já as meninas, é, né, os desejos que ela vai sentir em relação ao pai, mas quem a limita é a figura da mãe. O complexo de Édipo é inspirado no personagem da mitologia grega, o rei Édipo, né, que ele, quando criança, ele recebe uma profecia de que ele né, tomaria o reino do pai dele e ele mataria o pai para que a mãe dele fosse esposa dele, né? A fase latente é um período dos 6 anos até a puberdade, que seria um período de pausa no desenvolvimento sexual, onde as crianças agora elas vão dirigir sua energia para brincadeiras, amizades, né, e outras atividades, e a fase genital, que agora começa a ser consciente, começa na puberdade e ela vai terminar ao final da vida. É, e a energia sexual ela vai estar presente agora nos órgãos genitais e o desejo ele vai se expandir para pessoas para fora da família, né? E dentre essas 5 fases, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a terceira, que é a fase fálica, que além, né, do complexo de Édipo, um, o Freud ele vai defender que meninos e meninas vão passar pelo processo que se chama complexo de castração. Ele acredita que nesse período os meninos e as meninas começam a observar as diferenças anatômicas que existem no corpo uns dos outros. Outra coisa, de acordo com ele, você, ao observar isso, você não pode pensar com a mente de um adulto, você precisa, pensar como uma criança nessa idade, ela pensa inconscientemente. Ela não vai conseguir dar conta de que a diferença anatômica entre os corpos é, né, uma diferença e não uma incompletude, tá bom? Então, de acordo com ele, quando o menino olha para uma menina e vê que ela não tem um pênis, como ele tem, a conclusão que o menino chega é que a menina tinha o órgão, mas que ela foi castrada. Aquilo foi tirado dela. Tanto os meninos quanto as meninas tinham o mesmo órgão, mas as meninas perderam porque elas brincaram demais com ele, né, com o órgão que elas tinham. E ele defende que nessa fase os meninos mexem muito, né, no órgão e os adultos, especialmente o pai, vai dizer para ele parar de mexer ali, porque senão seu pênis será cortado. Sim, Lara, a Vera Iaconelli, ela vai mostrar as contradições que existem entre essas teorias maternalistas. Já a menina, ao ela olhar, a Carla também falou, né, que a menina tem um pequeno pontinho, que seria o clitóris. Já a menina, ao olhar para o menino e ver que não tem o órgão que ele tem, em um primeiro momento, ela acreditará que o pênis vai crescer.
no corpo dela também, porque ela tem um pontinho ali pequenininho, é, que seria o clitóris. Então, ela vai olhar para o órgão do menino em um primeiro momento com admiração, com a esperança de ser completa como o menino é, quando ela também tiver o pênis. Mas o órgão, né, obviamente, não vai crescer. E quando a menina entender isso, ela vai entrar em um estado de desapontamento, de revolta, porque ela não vai conseguir compreender porque ela não tem aquele órgão e o menino tem. E o sentimento de admiração passa a se tornar inveja, porque a menina é, vai se sentir incompleta e vai invejar o pênis do menino. Ela vai se sentir inferior por não ter o órgão. É, então, para lidar, né, com esse processo de inveja do pênis, o Freud ele vai dar três destinos ou três possibilidades para lidar com isso. A primeira seria a aversão à sexualidade e à masculinidade, né, que seria que a menina ela vai abandonar a própria sexualidade dela e tudo que remete ao masculino. Será uma pessoa fria, afetiva e sexualmente, e ela será passiva, no sentido de não ter nenhuma característica que remeta à masculinidade. É, a segunda possibilidade seria o complexo de masculinidade. A menina, ela vai se refugiar na fantasia de que, apesar de realmente não ter um pênis, ela pode sim ser como homem. Ela vai passar a imitar os homens, passar a ter características masculinas, né, tanto do ponto de vista social como sexual, e é como se ela nutrisse, né, a fantasia de que é um homem. A terceira possibilidade é, seria a da feminilidade, e é a que o Freud defende, que seria a feminilidade normal e que seria a mais saudável, é, que é quando a menina ela vai superar a inveja do pênis, compreendendo que, na verdade, não há incompletude nenhuma. É, ela tem especificidades femininas, características apenas de mulheres, né, como o útero, como a vagina, e ela pode conceber, gerar uma nova vida, coisa que homem algum pode fazer. Então, ao invés de desdenhar de tudo que é masculino ou imitar o comportamento masculino, a menina ela vai assumir a sua própria feminilidade, ela vai passar a valorizar aquilo que só as mulheres podem fazer, que é gerar filhos. Quando a menina chegar à idade de se casar, ter um marido, né, e ela for mãe, e principalmente se ela tiver um menino, ela superará completamente a inveja do pênis. Mais adiante, o Freud ele vai definir que a experiência das mães com os filhos é tão completa que supre a necessidade de um relacionamento amoroso com o marido, por exemplo. É, o Freud ele vai estudar muito a respeito da sexualidade e a feminilidade também. Ah, como também ele vai estudar, né, a sexualidade masculina, onde o masculino remete a ser ativo e o feminino ao passivo. E isso se deve ao fato da mulher ser portadora de óvulo,
que age passivamente à espera do espermatozoide, o qual ativamente vai em busca da célula feminina. Além de Freud, nós temos também o Lacan, que foi outro psicanalista, que ele também vai voltar é, aos estudos de Freud, né? E ele vai chegar à conclusão que, na verdade, as meninas, né, as mulheres, elas não têm inveja, não é do órgão em si, mas é do falo. É, vocês sabem o que é o falo? Queria que alguém dissesse. Eu achava que era o órgão masculino mesmo. Era a ideia que eu tinha. Sim, o órgão masculino é o símbolo também do signo, né, do poder. Eu vou tentar mostrar uma imagem é, aqui para vocês do falo, mas o falo era adotado pelos povos antigos como um símbolo da fecundidade da natureza. Na psicanálise, ela é recorrente como o signo do poder, né? Como a gente estava comentando aqui. Vou tentar mostrar aqui a imagem. Vocês conseguem ver? Desculpa, acho que aumentou. Dá pra ver, Sim. sim. Sim, e é interessante que é o símbolo não apenas do órgão, mas dele ereto, né? Que representa a virilidade, o quanto o homem é, né, viril, é, né, o quanto ele é fértil, enfim. Gabriel, você tem sua mão levantada? Oi, Rayane, sim, você acabou falando. Eu entendo que se refere a qualquer objeto, né, que possa ser, tipo, qualquer remota associação a algo masculino e ereto, né? Então, tem muita gente que procura por aí símbolos, né, e muitas vezes tem a ver de fato, né, que representa de alguma forma, assim, essa virilidade, força masculina, né? Então, tem obeliscos e não sei o que, esses objetos é, eretos, longos, né? Que em si não são o órgão, mas algo tem em comum, assim, né? Uhum, exatamente. Então, não seria a inveja do órgão em si, né? Mas dos privilégios que ter esse órgão proporciona. Vocês concordam? Entendi. É, então, o Freud, ele foi considerado por outros estudiosos como uma pessoa muito interessada e disposta a compreender cada vez mais sobre o que ele estudava. Ele formulava e chegava a uma conclusão, mas se ele chegasse a uma outra né, posteriormente, ele voltava no que já estava escrito e fazia anotações adicionais. Tanto que nos escritos originais dele tem muito, muito conteúdo nos rodapés, porque ele sempre adicionava coisas ali. É, então, quando o Freud ele estava chegando no fim da carreira, é, né, no ano de 1933, ele chega, não que ele chega, mas ele vai fazer uma declaração acerca da feminilidade, de tudo aquilo que ele tinha escrito. Ah, eu vou pedir à Bárbara para compartilhar, por favor, o texto no chat, para que vocês possam acompanhar o que ele disse.
Gente, será que alguém poderia ler o texto, por favor? Eu posso ler. Obrigada. Diz: Isso é tudo o que tinha a lhes dizer sobre a feminilidade. Certamente é incompleto e fragmentário, e nem sempre aparece amigável. Mas não esqueçam que retratamos a mulher apenas na medida em que o seu ser é determinado por sua função sexual. Tal influência vai muito longe, é verdade, mas não perdemos de vista que uma mulher também há de ser um indivíduo humano em outros aspectos. Se quiserem saber mais sobre a feminilidade, interroguem suas próprias vivências ou dirijam-se aos escritores, ou esperem até que a ciência possa lhes dar informações mais profundas e coerentes. Pedro, o que você acha que Freud ele queria dizer com essa última declaração que ele fez a respeito dos estudos dele sobre a sexualidade feminina e a feminilidade? Assim, bem rapidinho que tirei, acho que tem várias coisas, eu tirei, me parece que ele entende que é incompleto, que não é uma conclusão nem plena, nem também perfeitamente fixa. Foi a ideia que meio que eu tiro, de certa forma, quando fala de a gente procurar por nós mesmos entender algumas coisas, ou esperar a ciência entender, me dá a entender que ele está constantemente tentando compreender melhor o que é. É isso que eu tiro. Mas não me pareceu também que ele contradisse ele mesmo com algo que ele disse antes. Não sei, no trechinho não disse que ele estava errado também. Só tirou isso. Que temos mais a compreender ainda. Sim. A Carla colocou aqui, ele não acreditava em natureza feminina. O que seria não acreditar em natureza feminina? Carla, você poderia explicar um pouquinho melhor? Oi, bom dia. É que ele não acreditava numa natureza biológica feminina, ele entendia que era uma construção social. Sim. Ok, entendi. Gente, eu não vou comentar mais a respeito sobre isso por causa do tempo que eu estou vendo que está mais curtinho, mas eu gostaria de falar apenas mais uma questão que é em relação a, né, quando as pessoas, a ciência, a sociedade, né, enfim, biologicamente também com as questões de Darwin, um pouco antes, onde ele diz que espécies evoluíram melhores do que as outras. Então, começa-se a ter essa ideia, né, mais sempre teve, mas agora mais ainda, de que certas espécies são superiores umas às outras. Há um prazo estendido, né, dessa divisão do trabalho com base no sexo, as pessoas começam a associar a mulher ao papel de cuidadora. Tenha ela filhos ou não, ela vai ser cuidadora dos filhos, do marido, do sogro, do irmão. As profissões ideais, né, que as mulheres passam a ser associadas é a enfermeira, professoras ou trabalhadoras domésticas no lares de outras famílias. Não é errado seguir essas profissões, né? Mas que tem sim um peso, né, de que o ideal de um trabalho para a mulher e o ideal de trabalho para os homens, né? Eles que são tão ativos, tão viris, quais trabalhos podem ser para os homens? Enfim, então eu espero que vocês tenham entendido um pouco a respeito da relação
do maternalismo e psicanálise. E agora eu gostaria para que a gente fosse rapidinho para o nosso século, né? Nossos dias no século XXI. Eu vou pedir à Bárbara também para compartilhar o texto do primeiro capítulo do livro Manifesto Antimaternalista, o parágrafo 1 e 2. É um texto um pouquinho grande, mas alguém poderia ler, por favor? Posso ler? Posso ler, Rayane? Você vai ler, Rose? Pode ler. Hum. A questão que todas as comunidades humanas estão condenadas a responder e o fazem cada uma à sua maneira é como se incumbir das próximas gerações. A nossa não parece ter chegado a um bom termo para dar conta de fazê-lo, haja vista a vulnerabilidade na qual se encontram as crianças entre nós. Os embates pela responsabilização sobre o cuidado com as próximas gerações são embates políticos e constituem o que chamo aqui de políticas da reprodução. A insistência num modelo anacrônico de cuidado baseado na inteira responsabilização das mulheres é fonte de inúmeros sofrimentos e adoecimentos que observamos na clínica, reiterando a ameaça ao nosso futuro. Embora o cuidado com as próximas gerações seja um tema relacionado a muitos campos do saber, política, economia, história, sociologia, me propus a refletir aqui sobre a mentalidade que imputa à mãe e, acima de tudo, à genitora, um papel insubstituível no cuidado com as crianças, mentalidade presente no discurso maternalista reproduzido pela psicanálise. Obrigada, Renilde. Então, quando lemos isso aqui, né, que temos uma questão que todas as comunidades, né, como nós vimos do século XIX e XX, também tentaram responder a isso, né, de quem seria a responsabilidade de cuidar das próximas gerações. Eu gostaria que nós agora pudéssemos pensar no século XXI. De quem é a responsabilidade de cuidar das crianças? Na nossa época, alguém poderia responder? Na nossa sociedade é das mulheres, cuidar das crianças. Uhum. E por que das mulheres? Com toda a história que tu contou, parece que foi uma coisa bem premeditada, né? Preparada. Se fizeram instituições para isso. Toda a parte, desde que tu começou no feudalismo e avançou né, aquela criação de maternidade como sendo uma obra de amor, mas não remunerada, aquela separação de papéis e tal. As mulheres continuam sendo esmagadoramente a maioria que cuida de crianças, também esmagadoramente a maioria que cuida dos lares, e esmagadoramente a maioria que só vai conseguir trabalhos que tem a ver com cuidado de crianças ou de lares, ainda hoje. Então, perfeitamente somos um resultado e uma cópia do passado, mesmo que algumas coisas tenham mudado um pouquinho. Uhum. Sobre isso, de mesmo que algumas coisas tenham mudado um pouquinho, hoje no século XXI,
é muito comum a gente ouvir, né, assim, por exemplo, entre um casal, o homem dizer, eu não impeço a minha esposa de fazer nada, mas quando ele não assume a paternidade, ele, de certa forma, está impedindo sim, mas de forma indireta. Então, é, né, essa questão na insistência desse modelo anacrônico, né, de cuidado, onde é responsabilidade inteiramente da mulher, não somente porque a maternidade, né, é algo bonito, mas que o cuidado é algo intrínseco na mulher, é, nós vemos também que tem, né, as mulheres hoje em dia estão exaustas, elas estão adoecendo, desculpa, e tem também, né, a questão de uma sociedade onde crianças estão sendo criadas de forma vulnerável. Então, qual é o problema? Será que nem isso as mulheres dão conta? O que vocês pensam a respeito disso? Daiane, Sim, eu pensava que o responsável é o Estado. Ele tem que garantir cambios estruturais para que esa crianza tenga todos los recursos, tenga que generar una estructura en la que sean el pai, la mãe, los avós, los parientes próximos, o si no tem o Estado, tem que garantizar eso. Uno no puede esperar que en la conversa solamente los hombres comprendan cuál es su responsabilidad. O Estado tem que colocar, educar y presionar, hacer intervención para que esa responsabilidad que se carga sobre la mujer no es de ella, sino que es una cuestión más estructural. Ella no tiene ese peso, no puede cargar un peso que es responsabilidad de algo mucho mayor. Por eso un peso es político. No sé si fui claro. sim, para mim ficou claro, sim. Ah, nós deveríamos pensar a questão né, das próximas gerações como como não um problema, mas uma questão coletiva, né? Não somente coletivo das mulheres, mas de toda a sociedade. Vocês concordam? Com certeza. Uma coisa que eu vejo é que são muitos elementos necessários. Um elemento, por exemplo, mais, digamos assim, de contenção de prejuízos é a educação sexual. De adolescentes entendam que existe prevenção de gravidez, de que a gravidez, enfim, pode ser evitada e que o benefício, né, de evitar uma gravidez, de dar oportunidades para as mulheres terem outras coisas também para fazer da vida, porque a gente fala dentro do nosso privilégio de conhecimento, de alguns de classe, de oportunidades, mas só o conhecimento já nos dá muitas oportunidades, mas a gente olha para um Brasil, simplesmente, não precisa ir longe, muito desigual, em que mulheres de periferia, a maternidade é o papel em que elas têm para desempenhar quanto seres humanos, elas não têm nenhuma outra oportunidade, elas não enxergam, pelo menos isso. Então, tem que ser dada uma possibilidade que isso vem justamente do Estado, de outras oportunidades de vida, uma educação sexual, um acesso ao aborto também, entendimento, desmistificação digamos assim, tirar essa questão religiosa e moralizante em relação ao aborto, que o Brasil tem muito forte, é todo um processo muito grande, e claro, e lá na base investir de uma educação igualitária que se entende que papéis de gênero são uma invenção e de que tanto o homem quanto a mulher, tanto o menino quanto a menina, eles têm capacidade de cuidado. Isso é uma coisa, né,
que infelizmente sabe que nunca vai acontecer nessa terra, mas que seria o ideal começar na base, mas hoje já interferir na adolescência, nas oportunidades para as mulheres que já estão aí, né, hoje, digamos assim, mais perto dessa idade fértil. Exatamente. Gabriel, você gostaria de comentar? Oi, Rayane. Sim, ahm, eu sim concordo, né, que o Estado, né, tem um papel crucial. Eu acho que o que mais pode efetuar mudança, e se a gente for sincero, a gente olha para os últimos 200, 300 anos, né? Tipo, sim, aconteceu muita coisa, né? E a gente, pelo menos, tem hoje em teoria, né? Muito mais direitos para as mulheres. Mas a questão é que, na prática, às vezes, parece que a gente está num retrocesso, né? Porque essas conquistas são muito recentes, né? Se a gente olhar numa linha de tempo, e há uma geração toda, né, que não entende que esses direitos não são garantidos, né, historicamente, né, que são realmente conquistas que precisam ser defendidas. Um, um outro problema que eu vejo é um contrapeso gigantesco, né, contra esse trabalho que um governo precisa fazer, é a religião, né? A religião que, por grande parte, né, defende valores tradicionais, né? E que está muito enraizada na cultura, na cabeça das pessoas, né? Então, muitas pessoas assumem que as coisas têm que ser de alguma certa forma sem terem refletido sobre, mas porque alguma pessoa de referência, né, comenta algo, já entendem que isso deve ser o certo, né? Uhum. Eu concordo, Gabriel. Uma das coisas também que eu vejo ah, em relação, por exemplo, ao que nós vimos no século XIX e XX, a questão do trabalho da mulher ser sempre, né, uma obra de mão, uma obra mais barata do que a do homem, né? Hoje em dia, nós temos na Constituição de que homens e mulheres não precisam ter, não podem, né, ter distinção de salários, mas ainda é uma luta muito grande para que as mulheres possam ter a mesma remuneração que homens nos mesmos cargos têm. Outra questão também, é, que é algo que eu acho da contemporaneidade, é quando nós ouvimos pessoas dizerem assim: olha, eu ajudo sim na minha casa. Tem dia, tem dias que eu chego cansado e eu lavo a louça. É, mas, né, esse ajuda não é no sentido de que você compartilha as mesmas responsabilidades, né, que a outra pessoa. Na verdade, no fundo, é assim: olha, essa responsabilidade é inteiramente sua. Mas, como eu sou um homem moderno, assim, não exclusivamente o homem, mas na maioria dos casos, sim, tá, gente? É, né, eu ajudo, eu dou uma ajudinha, mas, né, tem também a questão do que é as tarefas, é, obrigações pesadas de uma casa e as mais leves. Geralmente, né, as pesadas sempre ficam para as mulheres, né, como lavar uma roupa, lavar um banheiro, enfim. Nós estamos falando num contexto, né, de dentro de uma casa e fora dela também. E outra coisa que nesses poucos minutinhos que temos agora eu gostaria de falar, que é o quanto a maternidade ela ainda é vista, né, de uma forma baseada em cortes.
ainda tem o ideal do que seria uma mãe perfeita. A maternidade é muito romantizada, mas tem sim a mãe que é perfeita. Uma mulher negra da periferia, ela não tem o mesmo reconhecimento que uma mãe casada da classe média tem. É, enfim, além disso, né, a maternidade, apesar de muito romantizada, na realidade é muito exaustiva, né? E às vezes as pessoas acham estranho, né, quando vem uma mãe falar que está cansada, que está sobrecarregada, enfim. E muitas vezes tem alguns ditados que eu ouço muito, desde que eu é, compreendo as memórias que eu tive ao longo da vida e até hoje. E eu vou citar dois, né? Que quando as mulheres, por exemplo, reclamam de alguma coisa, alguém sempre vai falar, na hora de fazer foi bom, né? Ou esse aqui, eu espero que vocês não entendam que eu estou sendo desrespeitosa com vocês, tá bom? Mas a gente ouve muito. Quem pariu Mateus que balance, minha filha, né? Assim. Ah, então, é, o valor de uma mulher, gente, não deve ser é, baseado se ela é mãe ou se ela não é, ou se ela não é mãe, mas ela vai compensar isso sendo a tia que adora cuidar de criança, ou a pessoa que vai, né, ser a cuidadora de todo mundo. E quem cuida das mulheres que estão cuidando de todo mundo? Né? Essa é a pergunta que eu acho que não tem muita resposta. O Gabriel colocou aqui: um homem trabalhador chega em casa e encontra um jantar preparado. Uma mulher trabalhadora chega em casa para preparar o jantar. O problema não é que as mulheres agora são independentes. O problema é que os homens ainda não são. É exatamente isso. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Eu gostaria, Rayane. Sim, Nilson. Agora você estava falando sobre maternidade aí e os papéis, né, do casal, né? Eu mesmo tenho um menino que tem 16 anos, né? E, e a gente vê a luta que a gente tem para estar trazendo, assim, para ele, mostrando para ele que, né, eu, no meu caso, né, que eu faço parte do movimento e creio, né, que a igualdade a gente tem que ter ela em todos os lugares, né? Mas como eu tenho um menino que é adolescente, é muito difícil a gente estar mostrando para eles que existe, né, as obrigações da gente dentro de casa. Então, muitas das vezes a gente fica, sabe, fica com medo de esforçar, de falar com eles alguma coisa, e eles, né, que o meu menino ele falou que não quer ser dentro de casa, quer ficar mais nós aqui. Mas eu sei que não vai acontecer isso. Então, eu queria, né, ensinar ele as coisas, saber que a igualdade, que as responsabilidades são iguais, que algum dia que ter um casamento, alguma coisa, e não levar, né, essa mesma mentalidade de que a mulher é obrigada a tudo, né, dentro de casa, né? Então, é muito difícil para a gente, não é fácil, mas é como você falou, né? O exemplo começa pelo pai, né? Que é o homem hoje, a gente, né? Que eu entendo, que a igualdade eu tenho que trazer, né? A mesma obrigação que a minha esposa tem de casa, lavar um banheiro, eu também tenho. Não só isso, né? Em todo o sentido de um casal, né? Então eu acho que a gente começa por aí, né? Começa a educar principalmente a gente tem esse entendimento, né, Rayana? Só Sim, isso. sim, obrigada, Nilson. Então, se não houver mais comentários, nós vamos finalizar por aqui. Ai, a Sim. Carla tá com a mão levantada e eu também. Sim, pode. Carla, depois do Lara, tá bom? Oi, Rayane. Então, só queria falar ali de quando você estava falando de Freud, ele foi um homem que viveu, como você bem disse, lá naquela época da burguesia, a psicanálise surgiu, né, nesse período, no final do 1800 e início
1900, e ele atendia essa burguesia, ele olhava os comportamentos dela, então os raciocínios que ele tem, né, sobre feminilidade, sobre masculinidade, são muito enviesados. Ele não olhava, não tinha esse contato com as camadas mais pobres, e aí então ele construiu uma psicanálise, né, uma realidade que precisa ser cada vez mais e sempre, né, interpretada atualmente para trazer para os dias atuais e sim está mais de acordo com as interseccionalidades que nós vivemos. Uhum. Lara? Eu acho esse tema um tema muito, extremamente interessante, que tem muito pra gente falar, daria pra fazer uma série de vários estudos, né? Eu, inclusive, comprei esse livro, eu acho que tu tá baseando teu estudo e pretendo ler, eu acho que vai trazer muitas reflexões importantes, mas eu vejo a dificuldade da transformação de qualquer coisa que envolva papéis de gênero, é porque mesmo que, né, tem essa questão do Estado, que o Estado, ele, vamos dizer, utopicamente, que o Estado, a todas as escolas, e todas as escolas, elas vão ser livres de papéis de gênero, vão dar uma educação igual, vão reforçar isso, né, tentar transmitir isso para as crianças. Ao mesmo tempo, ao estar numa sociedade em que existem esses papéis de gênero, né? Aquilo que a gente vê no livro da Gina Ripon, que os nossos cérebros eles estão automaticamente vendo os padrões e tentando se adaptar para se encaixar e sobreviver. Quando a criança vai para casa e ela vê essas diferenças em casa, na sociedade, mesmo ou falando de pais que tentam educar a criança mais na maior igualdade possível, ao ela sair de casa e ver as amiguinhas todas de vestido, os meninos todos de tal jeito, o impacto é muito grande e é muito realmente difícil conseguir mudar isso nessa terra, mas ao mesmo tempo, cada um de nós buscando viver a igualdade, buscando questionar papéis de gênero, seja na sua vida pessoal, comportamental, enfim, eu acho que isso tem um impacto e torna ainda mais importante a nossa o nosso papel e trabalho, né? E eu tava me lembrando de uma menina que eu sigo e, digamos, tem uma amizade virtual. Ela é uma menina que, enfim, bem ativa, que faz voluntariado e tal. E ela foi para um país, foi para a Índia, está na Índia agora, e ela tava comentando, ela nem é do movimento, nada, nem é feminista, até onde eu saiba, mas que lá na Índia, as mulheres que não se casam, que não têm filhos, enfim, elas são extremamente desvalorizadas e elas não se consideram, não são nada, basicamente, elas são tratadas igual lixo. As que se casam também têm uma história de vida bem difícil e tal. E ela falou que ela, por ser uma mulher solteira, uma menina solteira assim, ela deve ter 25 anos de idade, então bem jovem, mas solteira, para aquelas meninas foi um super exemplo de uma mulher que uau, de que existe uma possibilidade de vida diferente. Ela estuda, faz faculdade, tem uma vida, né, de certa forma, independente e muito diferente daquela realidade, né, que é outro contexto. Mas, enfim, eu trago isso pra gente, de nós buscarmos ter uma vida que quebra papéis de gêneros na nossa sociedade. Eu acho que isso, por mais que não vai revolucionar tudo, né, mas faz uma pequena diferença nas pequenas vidas, né, que a gente está impactando. Sim, com certeza, não podemos, assim, o mundo, ele não vai mudar por completo, né? Mas a gente buscar viver essa realidade e também influenciar as pessoas no nosso círculo de influência é algo muito importante. Acredito que nós temos mais ainda 2 minutinhos. Então, em 1 minuto, eu gostaria que nós pudéssemos indicar perfis ou, né, assim, algo que possa nos ajudar a nos educarmos. Eu vou começar, tá bom? Eu vou indicar para vocês o livro Manifesto Antimaternalista e vou indicar também um perfil do Instagram que é de uma psicanalista, que ela é mãe também, e ela comenta muito a respeito, né, de educação em relação a isso, que é a Thaís Basile. Alguém mais poderia indicar algum perfil? O Rayane, a própria Melanie Klein,
que é seguidora de Freud, ela já veio com outros pensamentos e Freud posteriormente concordou com ela, só não fez isso de forma direta e oficial porque ela tinha rixas com a Anne Freud, que era filha dele. Mas ele, como é que a gente fala? Ele concordava, né? Queria usar uma outra palavra, com os pensamentos dela. E a Melanie Klein, ela já tem uma visão bem mais interessante sobre essa, o que você falou, né? Sobre a maternidade, sobre essa coisa da função, né, materna. Ela já desconstrói bastante coisa. Diferente de Winnicott, que é um outro também seguidor de Freud, e que pelo contrário, né, reforça ainda mais essa coisa do maternalismo como pensamento para introduzir, enfim, as políticas públicas que vieram depois. Muito bom, ela também. O Gabriel colocou o feminismo educativo, e eu também vou falar sobre o perfil Elas Trabalham do Instagram. Então, gente, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, que tenha sido de um bom entendimento. Uma oração. Querido Deus, obrigada por essa manhã de sábado em que pudemos estar aqui reunidos e reunidas para aprender um pouco mais do tempo em que vivemos e também da trajetória de outras pessoas que viveram antes de nós. Gostaríamos de pedir que aquilo que aqui aprendemos hoje possa fazer com que tenhamos vontade de colocar em prática e tanto para nosso crescimento como para também aliviar os fardos de outras pessoas e que seja uma boa iniciativa para as pessoas do nosso círculo de influência. Peço que tu fiques conosco, no nome de Jesus. Amém.